Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira em casa, no trabalho, no escritório, no carro. Não pode, mas hoje em dia já assistem TV no carro, né? Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. A edição de hoje tratará de direito marítimo com o professor Oswaldo Agrippino, que eu já apresentarei já, e com a doutora Daniela no segundo bloco. Dois blocos, porém, tratando do mesmo assunto, um assunto de suma importância para a nossa região. O convidado que abre o programa, o doutor Oswaldo Agrippino de Castro Júnior, é advogado, bacharel em Ciências Náuticas pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante no Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio, doutor em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor em Regulamentação de Transportes e Portos pelo Center for Business and Government da Harvard University. Traduzindo para o pessoal, pós-doutor em Harvard, fica mais fácil assim. Sem sombra de dúvida, o professor Agrippino está entre os maiores nomes do direito marítimo nacional. Para mim, pelo pouco que eu conheço da área, mas eu tenho certeza que aqueles que mais se aprofundaram vão ratificar o que eu digo, é o maior nome do direito marítimo brasileiro, é o professor Agrippino. O mais atuante, o mais combativo, o mais especializado, o mais competente naquilo que faz. Doutor Oswaldo Agrippino, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Carlos Domingos, pelo convite. É uma honra estar aqui com você para tratar desse tema que é tão relevante para o desenvolvimento do Brasil, especialmente de uma cidade portuária, né, que vive do comércio exterior como Santos. Aqui para nós, estamos em São Vicente e temos ao lado, na nossa cidade vizinha, a irmã, o senhor vai mudar de município, porque daqui o senhor vai passando, você não vai nem perceber de tão agregadas que são as cidades. Temos o maior porto da América Latina. Então, para o pessoal em casa, obviamente que esse programa tem muita valia, porque sempre há reflexos da atividade portuária e marítima no Porto de Santos, há reflexos aqui em São Vicente, com certeza. Para a gente levar para o pessoal de casa essa noção e esse conhecimento, abusar um pouquinho do conhecimento que o senhor tem, quais os principais problemas do direito portuário e marítimo no nosso país? Primeiramente é preciso dizer o que é direito marítimo e direito portuário. Certo. Direito marítimo é uma disciplina jurídica que tem como objeto regular, cuidar, né, diminuir o risco das relações jurídicas que dão em torno do navio e a partir do navio. Por exemplo, um contrato de transporte de passageiro ou de carga, uma ação de indenização contra um transportador, uma cobrança de demurragem de contêiner. Então, tudo isso é da competência do direito marítimo. Certo. O direito portuário, por sua vez, tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão a partir do porto. Certo. Né? O porto é o pulmão dos mares, é o abrigo dos navios. Não há porto sem navio e nem navio sem porto. Portanto, o direito marítimo ele está umbilicalmente ligado ao direito marítimo. Assim como o direito do mar, que é aquele direito que cuida, por exemplo, do domínio marítimo, né? Da zona econômica exclusiva. Então, essas disciplinas são muito importantes no Brasil, mas elas não têm sido, historicamente, vamos dizer assim, bem cuidadas pelo que nós chamamos de ensino jurídico, né? Seja nos cursos de direito, seja nas escolas da magistratura federal, estadual. Nós não temos uma cultura jurídica marítima e portuária à altura do tamanho, do potencial que o país tem na sua relação com os rios e com os mares. Nós temos um litoral com mais de 8.000 quilômetros, nós temos um potencial de mais de 50.000 quilômetros de hidrovias navegáveis que não utilizamos totalmente. Isso se dá muito em função, esse distanciamento, talvez até por um pouco, a nossa cultura que a partir dos anos 50 ela foi muito focada para o modal rodoviário, certo, o meio de transporte rodoviário. Então, de certa forma, a nossa classe política ela não tem tido uma preocupação, talvez por ignorância da maior parte da população, para cuidar, né, da política de transporte e jogar essa carga que é do modal rodoviário para o transporte marítimo, né? Desenvolver a cabotagem, né? Então, é um problema, vamos dizer assim, que tem um fundo histórico, mas de certa forma é político também. E inclusive contraria a história, né? Porque todo o histórico de transporte nasce
da forma marítima, né, utilizando águas. Como o senhor bem colocou, aqui temos bastante recurso para isso, mas nossos políticos ainda preferem matar famílias, matar trabalhadores nas rodovias. Pouco se investe em hidrovia e transporte marítimo. Com certeza, porque nós não temos, apesar de termos uma agência reguladora, eu falei do direito marítimo e do direito portuário, né? A partir de 2001 foi criada a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que é a agência que é competente para fazer a política de Estado de longo prazo, né, e não política de mandato de curto prazo, que é o horizonte dos políticos, né, para que houvesse uma política de desenvolvimento do setor naval, né, e, consequentemente, do setor portuário. Então, essa agência reguladora, ela só começou a funcionar efetivamente mesmo a partir de 2006, 2007. Certo. Ela ficou por um período, inclusive, sem possibilidade de ter deliberar, porque não tinha o quórum mínimo de diretores para decidir. Tal o descaso do nosso Congresso Nacional, do Senado e do Executivo para cuidar de uma agência reguladora tão importante. Então, essa agência reguladora é ela que tem que fazer a política de desenvolvimento da cabotagem, do transporte aquaviário. Eu já estou falando de direito regulatório do transporte aquaviário e da atividade portuária. Isso são políticas que demandam muito investimento, valores altíssimos, né? Mas para que haja essa segurança jurídica e o investidor venha, é importante que haja um conhecimento da importância dessa agência reguladora. Certo. E me parece que nós ainda não temos um executivo e um Congresso Nacional e uma população, né, de usuários, né, que conheça e explore as possibilidades, né, de intervenção de uma agência dessa para desenvolver o setor. Entendi. No tocante, fala-se muito em pré-sal, principalmente aqui na Baixada Santista, a menina dos olhos do governo passado e do atual governo. O futuro do país vai tirar, finalmente o Brasil vai entrar no rol dos países ricos e desenvolvidos com o pré-sal. Essa história do pré-sal, está se investindo muito na questão da exploração. Está trazendo algum incremento no tocante a financiamento e tecnologia para o setor marítimo / portuário ou não? A questão do pré-sal, como o monopólio da exploração do petróleo e do transporte de derivados do petróleo é um monopólio da União, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Então, nós temos, de um lado, o monopólio é aquele prestador de serviços que ele detém um monopólio, ele é o único que presta serviço. Mas no Brasil nós temos, no que se refere à construção naval, nós temos, de certa forma, um monopsômio. O que é um monopsômio? É um comprador só. Quem é o comprador? É a Petrobras. Então, se talvez tivesse uma diversidade maior, né, de não centralizar tudo isso numa empresa só, né, nós talvez tivéssemos uma competição maior, né, e uma política que fizesse com que, por exemplo, os custos de produção de uma plataforma no Brasil, me parece que eles são quase que o dobro de uma mesma plataforma construída no exterior. Aí você tem carga tributária. É claro que tem uma questão de agregação de valor da indústria naval no Brasil, mas a nossa indústria naval ela está totalmente fragilizada no que se refere à cadeia produtiva da indústria da construção naval. Você tem várias empresas fazendo alguma coisa em algum lugar e elas não se comunicam para que haja essa maximização. Eu tenho participado desde o ano passado do Fórum Nacional de Secretários Estaduais da Indústria Naval e Portos e Atividades Afins. São 18 secretários, né? Participei do primeiro encontro que foi em Salvador e o segundo em Florianópolis. E uma das questões que se colocou é justamente isso, a cadeia produtiva ela está faltando uma integração sistêmica, um diálogo para que esses produtores eles possam saber o que o outro está fazendo e para que, enfim, haja uma maximização da produção do setor de construção naval. Isso quem tem que fazer é o governo federal. Então, os estados estão tentando se organizar para que justamente haja essa maior eficiência, para que haja competitividade, até para que o pré-sal possa fazer com que as embarcações sejam com custo menor, até para que se produza mais e empregue mais tripulantes também, né? Perfeito. Aqui no Porto de Santos, muitas vezes se ouve dizer gargalos, que o Porto de Santos, apesar de ser uma da América Latina, ainda tem muito gargalo no tocante ao armazenamento, no tocante ao embarque dos produtos, das mercadorias e até no tocante a recepcionar esses navios. É verdade isso? Realmente esse problema é notório? Tem investimento para melhorar isso? Existe. Isso volta à questão do diálogo dos agentes econômicos e do agente estatal que regula
a cadeia logística. A logística ela não pode ser pensada como Não adianta eu diminuir o tempo de espera dos navios na Barra de Santos, fazer com que haja um fluxo maior de atracação, se eu não resolver o problema, né, dos caminhões do escoamento. Então, a logística ela tem que ser pensada como um sistema. É uma ciência complexa. E esses órgãos de governo, né, e de Estado, no caso uma agência reguladora que cuidasse do transporte aquaviário no estado de São Paulo, um estado grande como São Paulo, nós não temos uma agência reguladora multissetorial que cuide da regulação, nós temos uma agência nacional. E nós vemos em vários outros estados agências reguladoras estaduais que são multissetoriais. Eu tenho o setor de transporte e porto, como tem lá em Santa Catarina a AGESC. Certo. Né? Energia, né? Questão de saneamento. Então, ela tem várias diretorias e várias competências e fazem convênio. Esses departamentos fazem convênio com as agências reguladoras nacionais, para que haja uma descentralização, né, e uma desconcentração das agências nacionais. Em São Paulo, me parece que a Artesp ela não tem competência para regular transporte aquaviário nem atividade portuária. Então, esse é um problema. Falta maior participação também da comunidade no Conselho da Autoridade Portuária, que é o órgão mais importante dentro do porto organizado aqui, que no caso de Santos, né, nós temos o porto organizado com a Codesp e temos vários terminais privativos, né? Então, para que haja um diálogo entre esses vários terminais públicos, privados, né, com vários interesses, é preciso que o Estado regule, para que o beneficiário de tudo isso seja quem? O usuário do serviço, é aquele que paga o frete. Porque em qualquer lugar do mundo, Carlos, no porto, né, o dono da carga ele só quer 3 coisas: fazer com que a carga dele chegue com segurança, dentro do prazo e com menor custo. Certo. E o Estado, né, e aqueles que são autorizados pelo Estado para prestar esse serviço, eles têm que fazer isso com competência, com eficiência, com segurança. Então, isso é um problema que nós temos. Eu costumo dizer que no porto brasileiro nós temos cerca de 30 deuses, que são os órgãos intervenientes do âmbito federal, estadual e municipal. Muito cacique para pouco índio. Isso, e o mortal, que é o dono da carga. Que é o dono da carga. Então, é preciso que esses órgãos, eles se comuniquem, né, que o dono da carga se organize também, porque o dono da carga, ele só quer resolver, às vezes, o problema dele. E de imediato. Ele também não que esses donos da carga, eles se organizem em associações de pessoas. Se eu sou exportador de soja, eu vou criar uma associação de usuários de serviço de transporte de soja, já que eu não tenho navio. Então, é preciso organização para cobrar do Estado. E cobrar de quem? Cobrar do CAP, cobrar da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, cobrar da Secretaria Especial do Porto, da Secretaria Municipal de Portos, no caso aqui de Santos, há uma, né? Então, é preciso que haja uma organização do lado do usuário do serviço também. Né? Porque, por exemplo, no direito marítimo internacional, nós temos 2 grandes grupos. Um depende do outro, mas um é extremamente bem organizado, que são os dos donos dos navios, os armadores, e do outro lado, os dos donos de carga. Certo. E é difícil entrar porque os interesses são diferentes. O dono da carga, ele quer ganhar mais, né? E o máximo possível, e na hora que tem um problema, ele quer fazer o possível para não se responsabilizar com relação àquele problema. Então, é preciso ter organização. Nós temos lei suficiente, nós temos órgãos de Estado, instituições suficientes. O que está precisando aí vem o direito marítimo portuário. É uma orientação maior, uma organização melhor, uma conscientização maior das possibilidades do uso desses órgãos, e o direito é uma ferramenta importante, porque regula esse ambiente. Ô, professor, eu vou até fugir um pouco aqui do nosso script. E aí o senhor colocou muito bem. Há sim uma guerra de interesses, no bom sentido, entre o dono da carga e o transportador, dono do navio. Isso. E aí eu vou usar uma outra expressão do professor Pardal, que no meio disso tem o marisco, né? Na eterna luta do rochedo entre o mar, sobra para o marisco, que é o trabalhador portuário ou marítimo. Realmente, essa guerra pelo melhor preço, a concorrência inerente ao capitalismo, tem prejudicado as condições de trabalho dos embarcados e do pessoal de porto também? Com certeza, mas no caso brasileiro, nós não temos muitos marítimos brasileiros. Por exemplo, vou citar um dado: 95% do comércio exterior brasileiro é feito pela via aquaviária. Certo. E nós não temos cerca de, talvez 1% desses navios sejam de bandeira brasileira. São as chamadas bandeiras de conveniência. Então, hoje, 70%
da tonelagem de porte bruto no mundo está registrada em países de bandeiras de inconveniência. Porque eu estou lendo através da ótica de um país 70%. Que não... 67%. Nossa. 10% somente não faz parte do OMC. Então, eu tenho escrito muito sobre isso. Eu tenho dito que a Agência Reguladora Brasileira, ANTAQ, deveria fazer uma discussão, porque nós não somos países detentores de navios, nós estamos do lado dos países donos de carga, e nós temos que ter uma leitura dessa relação através de uma ótica que é de cargo owner country, de um país que detém carga e não detém navio. Não é transportador. Não é transportador. Então, eu costumo dizer que o nosso direito marítimo tem que ser o direito marítimo made in Brasil, que é um direito marítimo feito através da defesa dos interesses dos nossos clientes. Perfeito. E do nosso, porque eu não vivo na Grécia, eu não vivo no Panamá, nem na Libéria, eu vivo no Brasil. Né? Então, é um país que é usuário do serviço. Então, a ótica da produção do direito, né, tem que ser feita, e da defesa dos interesses, a partir dos interesses desse grupo que não se organiza e não conhece as possibilidades que, por exemplo, uma agência reguladora tem para defender os seus interesses. Essa falta de organização culmina justamente nisso, na no não caos, defesa de interesses. No caos. E eu vou até citar o exemplo que recentemente o Brasil ganhou na OMC a discussão do algodão. Isso. Eu penso que laranja, a carga, algodão... Esses produtores são organizados e o dono de carga em si não é. Porque aí é violação do GATT, certo. Mercadoria. A OMC ela não zela somente pela concorrência desleal, por preços abusivos somente de produtos, mas de serviços também, que é o GATS, G-A-T-S. Então, o que eu tenho dito é que deveria ser feita uma discussão e, se for o caso, até fazer uma consulta ao OMC, né? E, se for o caso, até um painel de arbitragem, e, se for o caso, até uma solução de controvérsia. É uma questão de só organizar, porque, como eu dito, desses 70%, somente a Libéria não faz parte do OMC. O resto. Todo o restante faz. Então, eles estão subordinados às decisões e aos tratados que a OMC deve zelar. Bom, falando de carga, então, a nossa produção separou aqui uma pergunta interessante. Em relação ao container, eu nunca sei, desculpa, se é container ou container. Container, né? Container, que é o aportuguesado, já é isso? Tem alguns que chamam de unidade de carga, contentor, né? Cofre de carga, tem vários nomes. Container. Container. Então vamos lá. Sobre o container, a sobreestadia e a pena de perdimento de cargas ocorrem com muita frequência nos nossos portos? Ocorre com muita frequência. É um outro problema também, porque no Brasil, pena de perdimento, quem aplica é a Receita Federal quando exerce o papel de aduana. Certo. Isso aí é uma jabuticaba da nossa cultura de comércio exterior. Porque nos países desenvolvidos, quem faz o papel de controle aduaneiro é a aduana, que é um órgão à parte da Receita Federal. Se você pegar o Japão, os Estados Unidos, né, a China, aduana, receita. Certo. Então, a Receita Federal no Brasil, isso é uma coisa que tem que ser um problema de Estado, tem que ser discutido. Eu entendo que a Receita Federal ela deveria cuidar somente do combate à sonegação fiscal. E na aduana, a aduana fazer parte de outro órgão, por exemplo, poderia fazer parte do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, certo. Que é o órgão onde ela deveria estar. E para eu ter um profissional ali, na hora que faz a análise da ADI, da Declaração de Importação, um profissional que procure facilitar a vida do importador ou do exportador. E não complicar, como algumas vezes ocorre. Então, isso é um problema que tem que ser discutido. Eu tenho uma tendência a defender de que deveria ser separado a aduana. Certo. Né? Então, isso é um problema. A questão da sobreestadia é outra questão que poderia ser regulada pela ANTAQ. Porque o termo de responsabilidade que o transportador dá para o usuário do serviço é um novo contrato. O conhecimento de embarque e evidencia o contrato de transporte é uma coisa. E o termo de responsabilidade, que é o uso do container, que é considerado a parte do navio que fica no cais e que tem que ter alguma indenização pela não devolução, não pode se transformar no principal. Certo. Nós sabemos que há casos de demurrage no Brasil, e eu tenho um caso lá em Santa Catarina, como advogado, de uma cobrança de demurrage de R$30 mil, né, em uma importação feita por um container que custa 15 mil. Nossa. E o frete foi R$6 mil. Nossa. Então, o acessório não pode ser maior do que o principal. Sim, uma isso premissa chama básica, enriquecimento sem causa. Sim.
né? Então, a premissa básica, o que deveria ser feito? Novamente, se os usuários de serviço se organizassem, poderiam ir à ANTAQ, e a ANTAQ, numa audiência pública, fazer uma resolução regulando isso. Sim. Para que fosse bom para todo mundo e não somente para uma parte. Né? Então, é uma outra questão que poderia ser regulada pela ANTAQ, que é a questão da sobreestadia ou demurras. Perfeito. Professor, para encerrarmos duas questõezinhas, porque o professor gentilmente atendeu o nosso convite, mas tem outra gravação em Santos, já na sequência, depois do lançamento do livro. O senhor colocou que o direito marítimo não é tão debatido no Brasil como deveria. Eu, particularmente, desconheço, apesar de nascido e criado em Santos, se há universidades, talvez lá na Univale haja, que contenham o direito marítimo na grade de graduação. Eu desconheço. E aqui, o maior porto da América Latina, nessa nossa região, Baixada Santista, nós temos, salvo engano, 6 universidades com curso de direito. Não se encontra o advogado trabalhando nessa área, atuando no direito marítimo. Uns dizem que justamente por não ter na grade curricular, e outros dizem porque é um mercado muito fechado, com meia dúzia de escritórios que não abrem de forma alguma. Qual é o seu diagnóstico disso? O meu diagnóstico é o seguinte, isso aí, eu, por exemplo, eu acho que eu estou fazendo a minha parte, a Unisantos aqui, através da professora Eliane também, mas é uma contradição, uma cidade como Santos, né, e cidades portuárias como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, nós temos um curso lá agora, que já está indo para a segunda turma, não termos essas disciplinas que são estratégicas, tão importantes quanto direito previdenciário, que é a sua área, direito do trabalho, direito civil. Né? Em cidades portuárias, né, ou em países que têm um litoral, um milagre da natureza, né, que Deus nos proporcionou, né, e sem tempestades e com vamos dizer assim, uma subutilização desse modal, justamente por não ter essa cultura, né, não só política, no que se refere aos nossos políticos não, né, se preocuparem com esse setor, talvez até porque nós não temos armadores brasileiros, né, donos de empresa para financiá-los durante as campanhas, né, mas temos construtores de rodovias, né, temos, né, donos de postos de gasolina, nós temos a indústria do pneu, a indústria automobilística, né, temos cachoeiras de interessados, a indústria de autopeças, né, então esses setores aí, eles são mais beneficiados nas suas políticas, né. Então, isso aí com relação ao direito marítimo e portuário, é justamente o nosso ensino jurídico, ele precisa se atualizar. Né? Não é possível que nós, diante desse potencial do pré-sal, os nossos cursos de direito e áreas como também engenharia do petróleo, né? Engenharia oceânica, engenharia, as ciências do mar, que inclusive agora é uma das prioridades da CAPES e do CNPq, para financiamento, pelo menos no âmbito da academia, do mestrado, né? Nós lá em Itagé, nós estamos com mestrado e doutorado que tem uma linha de pesquisa que é focada nessa área. Aqui tem um mestrado também e o doutorado que tem uma professora que desenvolve essa disciplina. Então, eu acho que na medida do possível, se nós analisarmos de 10 anos para cá, houve uma evolução, embora concentrada na Unisantos e na Univale, bastante razoável. Eu acho que a tendência é melhorar, né? E programas como o seu, né, e a sua consciência de advogado e de jornalista, né, proporciona essa abertura para nós darmos aqui o nosso recado e dizer o seguinte: não tem escritório que tranca a porta para ninguém entrar. Nós é que temos que, né, ir atrás e estudar e se preparar, né, porque as demandas estão aí, nós precisamos estar preparados para resolvê-las. Professor, eu agradeço o elogio de jornalista, mas eu não sou, o Dal não é nosso promotor, sou um mero apresentador aqui, metido engraçadinho, mas para mim ser jornalista é um elogio, e acho que o jornalista tem que ter diploma assim, contrariando a decisão do Supremo. Um dia farei, porque me atrai demais a área. Infelizmente, estouramos o tempo. Eu lhe concedo alguns segundinhos para as suas considerações finais, não sem antes pedir para levar um grande abraço a um grande amigo, o José Antônio Savares, professor lá da Univale também. Ótimo, isso. Inclusive publica na área previdenciária, e tem um outro talvez que você conheça, que é o Carlos Roberto, que é juiz do trabalho também, inclusive já participou de banca comigo de mestrado. Bom, eu te agradeço muito, né? E eu vim a Santos e a São Vicente justamente para divulgar um lançamento de um livro, que inclusive o doutor Carlos tem um artigo, né, nos brindou com um artigo sobre um tema muito pouco explorado, que é o direito previdenciário do trabalhador marítimo, né, uma discussão muito interessante, e tem outros artigos sobre contêiner, sobre calado, né, sobre direito marítimo,
que são vários colegas que publicaram, né, e alunos também, né, que talvez seja útil, né? E foi publicado pela editora Fórum, onde também tem outros livros, né, ligados a direito marítimo e portuário. Muito obrigado então, Carlos. Eu que agradeço, professor, foi ótimo tê-lo conosco. Você em casa, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima.